todos ali participam e todos decidem. Não sou eu que vou falar, essa cesta vai custar X, né? Então a gente coletou todos os custos, né, disso, o quanto a gente gastou de tempo, o quanto levou, tudo certinho para chegar a um valor. E mesmo assim, a gente não conseguiu chegar no valor certo. Esse é o valor ideal, que assim, não está explorando quem está consumindo e também não está matando o agricultor lá no campo. Então a gente conseguiu chegar no valor. Depois de um ano, a gente conseguiu realmente, mês a mês, todos os dados, desde mão de obra, combustível, óleo diesel, sementes, tudo mais. A gente chegou no valor, do qual vai ter uma assembleia agora. A gente vai passar isso para a galera e falar, olha, o valor real dessa cota mensal é X. Ainda mesmo assim, a quantidade de membros que nós temos hoje não cobre todos os custos do sítio, né? Então, a gente está precisando de mais membros para que a gente chegue lá. E uma das alternativas que o núcleo gestor chegou foi que precisamos produzir para merenda escolar, que é isso que a Vera falou, né? Merenda escolar e a comunidade. Então, tudo que excede vai para a merenda. Mas é resto? Não, não é resto. Produtos de qualidade, que vocês vão ver aqui, que a gente trouxe algumas coisas. Apesar de tanta chuva, a gente teve algumas perdas, alguns probleminhas, mas vocês vão ver que são produtos de qualidade, que não é sobra, não é resto, é o que excede, porque a terra, quando tudo está de acordo com o clima, ela nos dá com uma abundância mesmo, né, com muita fartura. Essa comunidade, ela me proporcionou o curso em Botucatu, que até então eu vinha vindo, produzindo e entregando para essa comunidade, mas aí então eu não estava entendendo o que era CSA. Nossa, tá muito barato, fica essa coisa na cabeça, estou dando minhas coisas de graça, não está sendo certo, tem algo errado. Quantas vezes crucifiquei Eduardo a campo? Ele ia lá, coitado, com todo carinho lá comigo, e eu, não, você está errado, olha o preço, não sei o que e tudo mais. E ele, não, Dina, calma que não é assim. Mas lá eu ia entender o Eduardo. Então eles me proporcionaram um curso em Botucatu do qual uma semana, e de qual veio a clareza o que é CSA. Uma pequena área dos grandes, então, nossa, que maravilha, olha, me arrepia, você vai poder levar para lá e dizer, gente, acredita porque é real. É real. Ele está me sustentando num campo, pagando renda. Imagina se fosse meu. E é um sonho da comunidade comprar aquilo. Então, tudo que você produz, você não comercializa. Você tem uma comunidade que te sustenta lá, que paga seu salário, que paga o estudo dos seus filhos, que paga seu remédio, que paga seu passeio, que paga sua produção, que paga o seu bem-estar de produzir, né? Então, assim, vem aquela clareza tão maravilhosa que eu disse, gente, eu preciso falar. Eu preciso falar do que é essa maravilha de CSA. CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. Não, ele não só sustenta a agricultura, o agricultor. Ele sustenta toda a comunidade. A dificuldade de um membro de pagar uma parcela é qualquer problema que tiver. Então, eu tive a clareza do seguinte, a propriedade está lá. Antes eu falava, eu arrendei, eu aluguei aquilo. Mas não é isso. Não é eu, é nós. Então, é nós a comunidade. Então, a propriedade é nossa. Então, vamos todos produzir, né? Então, a gente já veio numa fase assim, a gente cresceu muito, apanhamos muito dentro de um ano, mas de que virou o ano, de janeiro para cá, vocês não têm noção do que andou o CSA dentro de São Carlos. Apesar de não ter, muitas pessoas nem saber que bicho é esse. CSA, que bicho é esse, né? Então, porque não tem tanta divulgação. Mas a gente vem aí, do qual foi criado o núcleo gestor, né? Que tem vários membros que participam ali na parte de comunicação, na parte do estrutural e o financeiro. Para quê? Para que é isso? Para apoiar ele lá no campo. Agora, faz uma pergunta para qualquer agricultor. Você está tendo lucro? Como que você está se saindo? Ninguém sabe, gente, nem
quê? Porque a gente só sabe se tem dinheiro no bolso. Ai, gente, de tudo, olha que maravilha, ó, tá cheio. Mas não, gente, não é assim não. E os insumos que você põe aí, toda a semente, tudo, você já marcou tudo isso na ponta da caneta? Nenhum agricultor faz isso. Quanto que você gastou com combustível no mês para levar para o mercado, para o sacolão? Ninguém sabe. É difícil você encontrar, porque tem todo esse relatório prontinho, falar aqui, ó, tá aqui meus custos do mês. É difícil. E eu hoje posso apresentar isso à minha comunidade. Ah, tomei um sorvete, comi um lanche, entreguei, gastei tanto de combustível, gastei tanto de óleo diesel. Então, para mim, isso é uma maravilha, coisas que eu não tinha. Então, eu gosto de dizer que são as minhas ferramentas de apoio. Eduardo que iniciou, mas é uma das ferramentas de apoio. Vanessa e assim outros. Estamos em 45 membros hoje, né? 45 famílias. Então, são todas ferramentas de apoio. Então, lá em Botucatu, o produtor de lá, Marcelo, disse para mim assim, quando eu falei de todas as minhas dificuldades de produzir, de ter que cuidar de filho, cuidar de casa, ter meus pais de idade, e tudo eu, plantar, colher, comercializar, correr, eu já estava assim, que louca, né? Aí tudo eu, ele falou, bem feito para você? Quem mandou você querer tudo para você? CSA tem um monte de ferramenta que você pode dar uma função para cada um e se aliviar. Então é uma maravilha esse CSA, do qual vem me aliviando. Né? A gente já vem no processo de transformação que vem que rápido aí, né? E hoje eu sei que a minha propriedade, nossa, tem capacidade para 160 membros só. Nós estamos em 45. Daqui a pouco tem que ficar na fila de espera. Será que há resistência? Não sei. Principalmente por causa dos transgênicos, do consumo extraordinário, que vem muito avançado de agrotóxico. Né? Temos a nossa secretária Flávia, que acho que leu algo sobre uma reportagem de que todo ser humano que consome convencional, ele é a mesma coisa dele beber um copo de agrotóxico por mês. Então, assim, a gente vem muito preocupado, do qual despertou em mim, assim, tipo, não é preço, não é dinheiro que eu quero dizer, não é dinheiro. Porque hoje todo mundo vive nessa loucura e é dinheiro, é ganância, é dinheiro, você só vê tudo pelo dinheiro. Então a comunidade, ela nos traz o bem-estar, a tranquilidade de todos, não dinheiro. É a qualidade de vida, não só minha, do agricultor, mas de todos os membros. Hoje, por exemplo, se eu tenho contato com todos os membros e fico em pânico com a nossa secretária que viajou para a Espanha e não voltava mais. As dificuldades que eu tinha, não tinha ela. Temos o apoio do Ariel de Botucatu, que trabalha com biodinâmica, que vem nos fazendo o trabalho de biodinâmica que a gente começou a trabalhar, plantar de acordo com o calendário, e de repente ele me vai para o Acre e não me dá notícia que ele está no Acre e lá está enchendo o rio. Ai, o menino morreu afogado. Eu entro em parafuso com as pessoas. Então, CSA para mim é uma família. Nós todos temos a mão que não tem diferença, somos uma família. Então eu tenho um carinho imenso de receber todos lá. E daí a gente começou todo esse trabalho, do qual a gente paga, o pessoal paga mensal e recebe semanal uma cesta do que a gente colocou entre termos 8 itens. Pelo menos 8 itens. Mas tem vezes que na cesta vai 3 itens, 2 itens, porque algo aconteceu a campo para ele. Né? Então, assim, a gente estimulou 8 itens, mas tem vezes que vai 12, 15 itens na cesta, porque produziu muito, variedades e tal. Deu tudo certo o fator climático. Então, tem uma carta de princípio, né, do qual, assim, não é que você compra uma cesta, é que você abraça essa causa CSA, que está próximo do agricultor, que está ali apoiando em tudo. Né? E participando e se interagindo. Queria que você falasse um pouco mais do MST Paulista, assim, enfim, mais assim. Mais alguém? Eu queria aproveitar então fazer uma pergunta para o Márcio sobre a estratégia política, a mudança de estratégia política do MST nos últimos anos, né?
Em que medida isso, porque a gente sabe que o MST tem ocupado menos terra e trabalhado mais com a questão da organização da produção, né? E aí eu queria te perguntar se essa mudança de estratégia, em que medida isso realmente é real, eu estou falando uma bobagem, né? Como é que você pode explicar essa mudança de orientação? Se ela tem relação, na verdade, com a relação com o Estado, ou é uma decisão interna do movimento fazer essa mudança, falar um pouco mais disso, e também no sentido da pergunta dele, da particularidade dos conflitos que se vive aqui em São Paulo, né? E também queria fazer uma pergunta para a Dina, que, na verdade, para ela talvez explicar isso melhor, porque na verdade é isso, parece que as pessoas se cadastram e pagam uma mensalidade com valor fixo, não é isso? E recebem cestas toda semana, né, de acordo com o que eles produzem, né? Então acaba compartilhando, como ela explicou no telefone, compartilhando tanto as fases de boa produção como as fases de produção ruim, né? Então é uma mensalidade que você paga para receber produtos da agricultura familiar, né? E aí, que você explicasse um pouco mais como é que funciona essa relação com as pessoas, como é que elas fazem para se cadastrar, né? E onde fica o sítio? E onde fica o sítio? Uma pergunta para o Márcio. A minha família era do Movimento Sem Terra de Pernambuco. E quando eu fui no assentamento, era necessário fazer uso de armas, porque os fazendeiros invadiam e precisava se defender. Mas já faz um certo tempo também um documentário nas Terras do Bem Virar, eu vi essa necessidade de armamento. Eu queria saber como é que está isso agora e aqui, se ainda há essa necessidade de manter uma certa segurança, né, de defender os grandes proprietários. Eu também queria aproveitar e fazer outra pergunta para o Márcio, que a gente conversou em casa, e para ele falar um pouco sobre a questão dos conflitos que vocês vivem com a questão das políticas públicas, das mudanças que aconteceram nas políticas públicas nos últimos anos, né? Que é uma questão que ele tem pensado mais recentemente. Em relação à aquisição de alimentos por meio dos programas de aquisição de alimentos, também do Estado que influencia, quais são os valores por data? Qual é o valor de cada data de direito anualmente? Porque, pelo que até eu sei, está em torno de R$3.000. Eu queria saber se mudou isso. E qual é do Estado de São Paulo também. Para o Márcio, que é sobre também essa coisa da produção agroecológica, que é a nova bandeira, né, do MST. Porque eu vi um artigo falando sobre as dificuldades, inclusive o governo da Dilma abriu alguns assentamentos com a condição de que a produção fosse agroecológica. Mas aí eles têm uma dificuldade imensa com a questão também da assistência técnica, então que você falasse um pouco das dificuldades que vocês têm com essa produção agroecológica. Essa rede mundial, ela tem a parceria da Agrotesina para articular essa forma de comercialização. Eu queria saber se você já tinha conhecimento e se você já foi, de alguma forma, a assistência técnica já chegou a vocês com isso, com essa forma de comercializar, como a Dina está explicando. Vamos lá? Vamos pela ordem, então, Márcio? Vamos lá, vou tentar ser breve. Primeira pergunta do companheiro, ele perguntou sobre o MST de São Paulo, como funciona o MST em São Paulo. Bom, o MST aqui em São Paulo, ele surgiu contemporâneo com o MST do Sul, que o Sul foi o pioneiro na criação do MST. Então, o MST, antes do MST aqui em São Paulo, já existia ocupações de terra, né, em Andradina, no próprio Pontal. Né. Bom, a principal faz uma releitura de que a gente cuidou muito pouco dos assentamentos. O principal era a ocupação de terra e o conflito, digamos assim. E isso possibilitou o assentamento de 17 mil famílias aqui no estado de São Paulo. E, claro, a regional que mais teve destaque foi o Pontal do Paranapanema. Lá a gente conseguiu assentar mais de 6 mil famílias, que é um foco de terra pública, né, terra grilada, né, e que a gente fez a pressão no Estado para que o Estado pudesse recuperar essas terras devolutas, griladas, e transformassem em assentamentos da reforma agrária. Então lá a gente tem uma quantidade razoável de famílias assentadas. E é evidente que ganhou projeção nacional. Bom, aqui em São Paulo a gente é dividido por regionais. Né? Em outros estados é dividido por brigada, por núcleos.
Aqui em São Paulo a gente tem por regionais. Nós possuímos 10 regionais do MST. E as regionais não são as regionais da estrutura administrativa do Estado. Não se nomeia pelos EDRs, pelas RAs. Normalmente a regional nossa ela é definida pela primeira ocupação, a ocupação mais antiga. Então ele tem regional de Promissão, regional de Ribeirão Preto, assim por diante, que a gente vai aproximando os assentamentos de acordo com as perdas nossas. Por exemplo, tem regional que tem um raio de 300 km, tem outra regional que tem um raio de 50 km, assim por diante. Mas no total, estima-se que fez parte da luta do MST e conquistou a terra pelo MST, aqui em São Paulo, em torno de 14 mil. Ou seja, das 17 mil, 14 mil passaram pelo MST. E cada regional possui sua diferença, sua particularidade e assim por diante. Uma regional mais urbana, por exemplo, a regional grande de São Paulo, a luta nossa até eu acho que talvez uma das experiências mais fantásticas que o MST que foi as comunas urbanas, aonde é uma tentativa de conciliar a luta por moradia com a luta pela terra. Então os assentamentos são parcelas pequenas, de meio hectare, onde é uma população mais urbana, desenvolve experiências de produção agroecológica, assim por diante. E também do comércio solidário. Inclusive, eu acho que o debate da reforma agrária deveria se centralizar próximo aos grandes centros urbanos, para você possibilitar esse tipo de comércio solidário e cada vez mais ganhando independência do mercado formal capitalista. A gente sabe que o produtor, como a Dina bem relatou, o grau de dominação do mercado sobre a produção agrícola faz com que os camponeses vivam um grau de pauperização muito grande. A pergunta da Beatriz sobre a mudança de estratégia política, na verdade, não sei se tem uma mudança de estratégia consensual, digamos assim, mas a realidade um pouco também. Veja, a gente, durante o governo FHC, e foi o governo que a gente teve a maior projeção política, ideológica, assim por diante, havia um contexto muito particular daquela época que possibilitou o MST ganhar, digamos assim, essa dimensão campeônica. E o próprio campo brasileiro passava por uma crise muito grande. Eu lembro que quando eu era menino ainda, eu viajava de Bauru para Lins, por exemplo, e o que eu via de Bauru a Lins era pastagem. Pastagem muito rudimentar, precária. Hoje, por exemplo, se eu pegar o ônibus, mesmo ônibus que eu pegava há 15 anos atrás, e viajar de Bauru para Lins, vou ver o canavial tomou conta. Então, uma série de fatores, a própria investimento maciço, pesado do Estado para, digamos assim, modernizar o latifúndio, para que a pauta da reforma agrária pudesse ir perdendo força e assim por diante. Até porque eu acho, na minha opinião, que os elementos centrais definem, digamos assim, a realidade agrária brasileira. E a oligarquia, o domínio da propriedade da terra no Brasil é muito forte. E a reforma agrária, apesar de toda a luta, nunca teve pautada com possibilidade de realização na sua essência. Então, diante de várias questões, nós do MST continuamos fazendo ocupação, mas a gente tirou como definição política de ter um olhar mais atento aos assentamentos. Projetar os assentamentos como força política também, não só como força econômica. Projetar os assentamentos como força política e empoderando as famílias assentadas para influenciar na política, influenciar na cultura, influenciar nas artes, no que possível, na educação, na sociedade brasileira. Então, essa questão de criar mecanismos de participação popular, de empoderamento político dos trabalhadores, para nós hoje é um elemento central. Além disso, o diálogo permanente com trabalhadores para que possam fazer parte da luta pela terra, assim por diante. E, bom, esse mês é o mês de abril, onde a gente faz maior número de ações. É bem provável que esse ano o número de ocupações de terra seja uma coisa interessante. Evidente que a gente teve escalada de conflito no Brasil, principalmente na década de 80 e 90, e para você defender sua pele, você tinha que defender com as armas que tinha, ou pedra, ou sei lá o que, mas tinha que ter, porque, digamos assim, principalmente na década de 80, assim como o MST surge, tinha uma oposição muito forte ao MST, que era organizada, que era o DR. O DR, ela orientava, inclusive, o conflito armado com os movimentos sociais, não só com o MST. Tivemos centenas de militantes assassinados,
padres, religiosos, assim por diante. Então, a escalada de violência no campo chegou a um nível alarmante. E muitas vezes, sem orientação mesmo, chegou-se ao conflito armado. Hoje, digamos assim, a gente pouco se vê isso na luta do MST. Né? E até, inclusive, a gente, nas nossas discussões, a gente fala, não, quando a gente pegar em arma, a gente já está perdendo. Porque, fisicamente, é bem provável que eles tenham um preparo melhor que a gente para... então, a arma, quando a gente se apela à arma, a gente já sai perdendo. Mesma coisa do despejo. É muito difícil você enfrentar um despejo. Não há condições técnicas, materiais, humanas de você enfrentar uma batalha de choque. Então, o melhor saída é o diálogo. Porque ao você enfrentar, os trabalhadores saem perdendo. Então, digamos assim, o diálogo, o conflito dialogado é, digamos assim, uma estratégia que a gente elegeu nos últimos anos.